Ibovespa cai quase 2,5%, enquanto o S&P 500 nos Estados Unidos cai cerca de 1,5%, ainda na sequência da queda da taxa de juros de ontem no Brasil e a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, já falei sobre a dinâmica da taxa de juros no vídeo de ontem, então não vamos estender muito sobre isso. Nós vimos que ontem os Estados Unidos já refletiu um pouquinho aí de queda por conta da manutenção da taxa de juros, uma perspectiva de taxa de juros altas por talvez mais tempo, sempre tem um talvez ali nos discursos do Fed, né? E nós temos a reação hoje se intensificando do lado negativo. Eu disse que se isso acontecesse eu ia comprar, foi o que eu fiz aí nos Estados Unidos, no fim de semana eu comento com vocês, enquanto no Brasil veio exatamente aquilo dentro do esperado, queda de meio e provavelmente no próximo reunião também queda de meio, mas o mercado parece ter alimentado alguma expectativa mais positiva e hoje reage negativamente. A gente vê aqui que isso também é por conta do arranjo fiscal focado em empresas. Sim, isso aqui é algo que já vem me preocupando há um tempo, né? Os gastos do governo acabam virando impostos e muitas vezes impostos para as empresas. Eu já vou falar sobre a Cosan e o Bradesco, mas antes vamos ver aqui a opinião do pessoal em relação à bolsa, tá? Então eles comentam aqui que todo o arranjo do governo para conseguir gastar o que ele deseja está sendo feito em cima dos ajustes das empresas, com o aumento da carga tributária, destacou Luiz Garcia, CEO da Sul América Investimentos, tá? Olha só, então eles estão achando aqui que o governo está gastando demais e esses encargos aí estão indo para o colo das empresas. Isso aqui é um fato que não tem como negar, né? E Garcia complementa que se de um lado a macroeconomia tem melhorado, a perspectiva de crescimento no Brasil tem evoluído também, nós temos o outro lado, o arranjo fiscal atuando na veia das empresas, além da reforma tributária podendo afetar de forma diferenciada diferentes setores da Bolsa. Não só a Bolsa, né? O Brasil como um todo, nós temos setor de serviços aí sobre ameaça. Falando das empresas da Bolsa, vários setores podem ser afetados, mas eu diria aí um pouco de preocupação no setor de commodity, que seria terrível afetar esse setor, até mesmo o agro, né? O agro aí tem narrativa de que pode ser prejudicado. Então, a reforma tributária ainda está em aberto, é algo de longo prazo a ser resolvido, mas de qualquer forma a gente já vê diversos efeitos aqui em relação a impostos sendo feitos para fazer esse arranjo fiscal do governo. E ele finaliza que se o arranjo fiscal melhorar, acho que veremos a bolsa performando bem, o macro está favorável. Eles complementam a matéria dizendo do medo da recessão também nos Estados Unidos, e aí vem aquela história de quando passar a recessão a gente vai comprar a bolsa, e aí eu estou esperando isso há tanto tempo. Eu, na minha opinião, não espero a recessão passar, eu compro na recessão ou no meio da recessão. Eu sempre disse que os Estados Unidos não teria uma recessão severa, e isso não vem acontecendo. Ela deu uns meses de oportunidade muito interessante, foi onde eu mais comprei, ela começou a subir muito, fiquei esperando e hoje já voltei a comprar mais um pouquinho aí, já fazia um tempinho que eu estava bem aí suave, né? E aí, conforme a bolsa for caindo mais, eu vou acelerando essa compra. Na minha opinião, não teremos recessão pesada nos Estados Unidos. Eu mantenho essa tese, mas a gente não tem certeza, eu vou só seguindo aí o som dos canhões. E aqui no Brasil é similar, eu sempre vou comprando a ação dos canhões. Aqui no Brasil, inclusive, eu compro bem mais pesado. Quando eu compro uma ação que eu vejo um risco de curto prazo da ação de repente cair pesado, né, uma ação que é mais volátil, eu vou lá e faço uma compra protegida com opções para me proteger pelo menos por um tempo, e aí eu penso se eu renovo essa proteção ou não. Isso tem dado certo. Quando as ações caem, no momento que eu comprei talvez num período, num timing errado, eu vou lá e aciono essa minha proteção de opções e aí acabo sendo compensado pela queda aí da ação e posso recomprá-la aí no mesmo dia a mais barato, por exemplo. Se você quer saber como operar com opções, eu tenho um curso de opções que eu te ensino do zero até o avançado, link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. E agora vamos falar então do Bradesco, mas hoje nós vamos falar mais em relação a preço, cotação, né? Porque fundamentos nós já falamos recentemente, né? Tudo que tem acontecido com o Bradesco, o mercado está vendo muito a questão aqui de humor, né? Ele está trabalhando muito com humor. De qualquer forma, a gente compara aqui o BBDC3 com o BBDC4, o BBDC3 está mais barato, a gente vê o yield maior nele, mesmo ele pagando um dividendo menor, proporcionalmente por estar a cotação bem mais barato, o dividend yield está um pouquinho maior. Eu, no caso, migrei recentemente para o BBDC4 e eu vou continuar aqui, mesmo que esteja dando esse aumentozinho aqui, porque é onde eu consigo operar com opções. Tá? Então, para mim,
Isso é bastante importante. A gente viu, inclusive, a Louise Barsi comentando esses dias que ela migrou o Sambi 3 dela para o Sambi 11 para poder operar com opções. Se eu não me engano, ela não faz mais parte do conselho, e aí ela vai poder agora operar com opções de consciência limpa, então ela migrou. Então, assim, opções eu acho que faz muito sentido, tá? Mas enfim, então a gente viu aqui que o BDC3 está um pouquinho mais descontado. Para quem não opera com opções, talvez seja mais interessante. A título de comparação, olha o PVP, né? A gente vê que os bancos estão baratos, né? O Itaú, que é o banco premium, um PVP de 1,27, que é muito interessante, e os outros bancos, tudo aqui, ó, 0,80, 0,91, 0,82 e 0,82 Santander. A situação do Santander a gente sabe que é um pouco mais delicada potencialmente por conta daquela possível provisão bem grande que ela pode acabar fazendo, mas hoje o foco não é o Santander, é o Bradesco. Então a gente vê o Bradesco aqui com uma margem de 59% na BBDC 4. A gente sabe que esse PL ao longo do tempo vai melhorar e o PVP está bem barato aqui. Enquanto o BBDC3 tem uma margem até maior, né? 79,8%, porque, obviamente, né, ele tem um dividendo proporcionalmente menor, mas é por isso que acaba tendo um desconto maior para poder ficar um yield aí nivelado, né? Então, para comparação de como o Bradesco está barato, nós vamos utilizar o PVP. Tá óbvio, uma métrica única a gente não pode olhar, mas já nos diz muito, porque em 2015, quando ele estava um PVP muito baixo, quem é que tinha visibilidade que o Bradesco performaria tão bem na sequência, né? Poucos, e aí a pessoa se deu bem. Hoje está um PVP de 0,82, abaixo da média de 1,51 e abaixo da mínima histórica dos últimos 10 meses, tá? Então o PVP já é um bom indicador disso. A gente olha o PVP do BBDC4, aquele era o BBDC3, tá? Esse aqui é o 4,109, foi a mínima, então foi menor ainda no BBDC4. E aí um PVP hoje de 0,93, também abaixo da média histórica, também abaixo da mínima lá de 2015. Se você observar o desempenho do BBDC3 desde o fundo ali de 2015, né, o fim do ano, 103% de alta, chegou a bater 274 de alta, e aí com a pandemia, né, tudo que aconteceu com o Bradesco, ele diminuiu o lucro, mas ainda assim muito positivo. A gente já vai comparar com a inflação, mas antes vamos ver que o BBDC4 performou ainda melhor, né? Por quê? Porque essa desigualdade que teve entre as duas reduziu, né? Naquele período lá, o pessoal estava aceitando até receber dividendos menores do BBDC3, e aí se a diferença foi diminuindo ao longo do tempo, isso mostra também que o mercado não é eficiente, eles mudam de ideia, é volátil, né? Então, olha só, 140% no BBDC4 teve um desempenho superior. Quando a gente compara com a inflação no período foi de 50%, né? Então foi uma inflação forte, o Brasil é um país inflacionário. Eu peguei aqui o mês 8, faltou esses últimos 2 meses aqui, está em aberto ainda, mas ainda assim 50,5% de inflação é pouco inflação comparado com o desempenho de 140% do BBDC4 e 100 e poucos por cento do BBDC3. Então, quem comprou no fundo teve essa ótima performance. Quem espera em um momento de melhoria, provavelmente quanto melhor fica, mais caro fica. De repente você vai acabar pegando um novo topo, não sei, né? Não estou recomendando nem compra nem venda, só estou dando aqui uma explicação. Eu sei que muitas pessoas perderam a paciência com o Bradesco. Primeiro foi a questão dos bancos, as fintechs, a própria pandemia. Depois a pandemia atrapalhou a seguradora. Depois veio a inadimplência. Depois veio a Americanas. E não para. No último ano, queda de 20,2%. Esse período aqui foi muito interessante de comprar. As ações foram se recuperando. Veio o resultado do Santander, que foi um indício que viria bom o Bradesco. Veio bom o Bradesco. Estou falando do primeiro trimestre ainda, né? Continuou a subir. E aí, de repente, começou a desabar infinito por conta da macroeconomia, por conta do resultado do segundo trimestre, foi até meio que neutro ali. Mesmo assim, o pessoal foi cada vez derrubando mais as cotações e ele já começa a ficar interessante novamente. Começa não, já está, né? Nunca deixou de estar caindo 17%, tentando se segurar aqui, nós estamos falando do BBDC3, nos 12,50. E assim, aos 12,15 é onde eu já gostaria de comprar ele novamente, é onde eu tô ali mirando nele, já tá quase ali, de repente, a qualquer momento eu posso comprar ele, por que não, né? E aí a gente vê o BBDC4, é mais ou menos similar, né? Mesmo comportamento, alta, depois a queda, tenta se segurar aqui nos 14,25 aproximadamente, eu buscaria ele então em torno dos 14, né? Lembrando que eu migrei aqui minhas ações para o BBDC4, onde eu provavelmente vou comprar. A carteira da minha filha ainda tem BBDC3,
Cosan, eu sempre falo muito aqui da Cosan para vocês, fiz um vídeo recentemente, em breve vou fazer outro aí falando da Rumo e outras participações da empresa, pra vocês entenderem por detalhe, mas ainda assim, muitos entenderam sim, mas desconfiam do valuation da empresa. Ela está um PVP de 1,88 e um dividendo de 2,37, sem contar o PL que oscila pra caramba, e aí muitos acham que a empresa está então cara. Poderia mostrar inúmeros indicadores, mas hoje eu vou falar então do EV/EBITDA. Pode ser também o EV/EBIT, né, que é o lucro operacional, fica até mais fácil de entender, mas vamos ver o EBITDA porque o pessoal olha mais esse mercado, tá? Então olha só, o que acontece? O EV/EBITDA nos diz o valor da empresa sobre o EBITDA, tá? Então, quanto maior esse EBITDA, menor vai ser o valor, o EV/EBITDA. Então olha só, 5,88 é menor do que a média histórica e é menor do que os últimos 10 anos, todos eles, né? O menor que a gente encontra aqui nesse período foi de 2018, aqui 6,92, e aí depois só recentemente que foi ficar abaixo disso e agora 5,88. Então o que acontece aqui? Isso quer dizer que o EBITDA continuando a crescer, isso aqui vai ficar cada vez mais barato. Em algum momento a cotação deve se normalizar. Para onde você, o que você tem que refletir aqui? Você sabe que esse EBITDA vem crescendo. O que você tem que refletir é, esse EBITDA vai continuar a crescer? Você acredita nesses projetos da empresa? Vai dar ruim aí no etanol de segunda geração da Raiz, ou de repente na Rumo, ou de repente aí na Vale, que não tem minério de qualidade coisa nenhuma, alguma coisa do tipo, você está desconfiando, aí talvez não faça tanto sentido, porque é um case de crescimento, então a empresa tem que continuar dando os resultados. Tudo que está sendo projetado tem que continuar a crescer, para esse EBITDA continuar realmente fazer sentido, né? Porque com o EBITDA crescendo, em algum momento o lucro vai crescer junto, porque o endividamento da empresa vai ser reduzido. Tem que ter um pouco de paciência. Quando esse lucro começar a aparecer, junto com o lucro vai vir os dividendos também. E junto com o lucro e os dividendos, vai vir também as cotações maiores. A empresa fica mais cara. Então, essa é a lógica. Você tem que sempre pensar como está o EBITDA da empresa hoje e o que você acredita nos projetos ou não que a empresa tem. Se a conta fecha de forma bem simplória, tende a dar muito certo. Essa é uma análise interessante para fazer, principalmente empresas que não são exclusivamente pagadoras de dividendos. Ela paga dividendos, mas é um case de crescimento de dividendos. Então, costume olhar um pouco mais aí, de repente, o EV/EBITDA também, tá? Então, vamos pegar aqui o que aconteceu com a Cosan, aqui, ó, no menor EV/EBITDA dela de 2018, aqui ela também fez 2015 e 2016, EV/EBITDA bem baixinho, né? Ó, um momento que ela estava com EV/EBITDA alta era 2003. Vamos ver então essas sequências? Então olha só que barato, EV/EBITDA aqui no finzinho de 2013, que é sempre de dezembro a foto, né? A empresa estava um pouquinho esticada, porque... Não é esticada não, na verdade ela estava com um problema à frente, que era o controle de preço, que já estava começando a comer os seus resultados. E aí o controle de preços que a Dilma implementou lá na Petrobras foi prejudicando a Cosan, porque ela na verdade era muito ainda açucareira, né? Muito aí também etanol, muito... Ela não era tão diversificada que nem ela é agora, né? Então ela sofria mais e aí o controle de preço foi muito severo na Petrobras, né? Enfim, ela chegou a cair desse topo aqui, um pouco anterior, de 63%. Na sequência, nós tivemos um EV/EBITDA baixinho aqui ao final de 2015, ao final de 2016 também, e ao final de 2018 foi o menor aqui EV/EBITDA dela. Então vamos ver como que ela performou nesses períodos. Ao fim de 2015, a empresa performou 390% de alta, mesmo com essa queda recente. Óbvio, mas também depois de 2015 parece que tudo funcionou no Brasil, né? Mas enfim, vamos pegar outros períodos então. Se a gente pegar ali ao fim de 2018, aí já tem bem menos tempo para valorizar a ação, mesmo assim nós tivemos uma sequência de alta bastante considerável e até o momento um total de alta de 141% mesmo com essas quedas fortes aqui da Cosan recentemente. Então o EV/EBITDA é um complemento interessante para você passar a olhar também, sempre cruzando com o que você acredita aí em relação ao EBITDA da empresa no futuro, para onde vão os projetos da empresa, enfim, é uma meta que eu costumo olhar também. Eu gosto de comprar Cosan em torno dos 18 ou um pouquinho mais apenas, de forma protegida com opções, porque isso aí me protege de uma queda de curto prazo, eu posso recomprá-la mais barato no futuro e se ela subir, eu dou um jeito aí. Enfim, quem sabe aí de opções sabe que temos uma série de saídas, link na descrição do vídeo nos comentários fixados do meu curso de opções, se você quiser saber mais, como eu já disse, né?
Caso ela vá aqui aos 17,50, já começa a ficar mais interessante. Também já dá para comprar um pouquinho mais. E aí, se ela chegar a esses preços bem baratos novamente, que a gente nunca tem certeza se vai chegar, quem sabe aqui nessa minha faixa dourada aqui, né, dos 15,10, aí aqui já nem precisa também esquentar muito a cabeça. Eu posso comprar até mesmo sem opções se eu quiser, porque estaria de graça. Na verdade, eu ainda acho que a Cosan está de graça sim. Nós estamos falando um pouco aqui de curto prazo, né, que é imprevisível. De longo prazo, eu acho que a Cosan está muito barata. Lembrando que ela cruzou aqui nessas linhas de tendência de baixa recentemente e talvez ela fique nessa lateralização aqui volátil por um tempo. Eu não sei se ela vai voltar realmente a visitar preços tão baixos, tá? Lembre-se que quem esperou aí os R$ 12, talvez não pegou nos 13. E assim que é o mercado. A gente nunca tem certeza para onde vai as cotações. A gente tem que pensar uma mescla aqui de curto prazo, para não sair comprando que nem um doido em um momento aí de alta, de repente aqui aos 20, alguma coisa do tipo. Mas também não ficar com tanto medo. O equilíbrio sempre é interessante, o bom senso, né? Não se esqueça do like no vídeo, inclusive a sua inscrição, porque Cosan daqui a pouco está de volta aqui no canal. Vamos falar da Rumo e mais outras participações da empresa. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!